Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós vamos fazer uma leitura e algumas reflexões do capítulo 88, Correções, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Passemos agora ao nosso momento de leitura. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija? Paulo, Hebreus 12:7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior, com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcança-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Passemos agora às reflexões do texto. Muito bem, meus queridos amigos, vamos entender aqui o que esse texto nos quer dizer. Nesse texto, Emmanuel pondera acerca das correções das nossas faltas feitas pela lei divina. Como que ocorrem essas correções? Como que Deus criou todo esse sistema para que a gente pudesse sair do mineral, chegar aos níveis críticos em forma de aprendizado, em forma de evolução. Então, Emmanuel traz aqui de uma forma bem simples, bem brilhante, como nós devemos lidar diante da dor, diante do sofrimento, diante daquilo que nos faz seguir adiante, né? Então, ele começa dizendo: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Como Pai misericordioso que é, Deus não cria nada fora do lugar ou nada sem propósito. As próprias provas, expiações, o próprio sistema em que a gente vive, as leis que nos englobam, nos ensinam isso. Então, aquele que entende, aquele que compreende os motivos pelos quais sofre, os motivos pelos quais tem que evoluir e como que funciona essas questões, ele consegue aceitar de uma forma mais tranquila. A gente começa relutando, a gente começa não querendo entender, mas com o tempo e com os processos a gente vai vendo e tendo mais razões para suportar e para aprender com todo aquele processo de dor, com todo aquele processo de sofrimento
pelos quais a gente passa. Porque que sim, nós estamos falando de aceitar a dor, aceitar as correções que nos são impostas, não ver isso como um castigo divino e entender, processar e continuar a nossa caminhada para evitar futuras situações em que a gente se encontra hoje. Então, o Emmanuel ele continua dizendo, né, que são raras as pessoas que conseguem entender e suportar essas correções. E que essas correções são uma forma de amor, né, são uma evidência do amor de Deus para conosco. Mas nós insistimos em ver essas questões como um infortúnio, algo insuportável, né? uma influência triste, algo ruim, quando na verdade são apenas momentos de aprendizado. O André Luiz, no nosso lar, ele comenta, ele fala que a dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. E sim, nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiações, e nós vemos hoje em dia e a todo momento que a dor ela faz parte da nossa sociedade. E graças a esse Consolador prometido, a gente busca entender esse fenômeno como um fenômeno regenerativo, como um fenômeno renovador. E que isso deve ser sim aplicado nas nossas vidas. O Kardec, na Gênese, reforça essa importância do processo, né, do nosso processo evolutivo. E ele diz que Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não têm por objetivo senão um bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para seguir. Então nós entendemos e sabemos, e deveríamos saber como seguir as leis de Deus. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada em seu coração. Então nós temos todas as leis divinas gravadas em nosso coração. Nós só precisamos dar vazão a elas e realmente segui-las para que esses processos se amenizem, para que essas dores se amenizem. E ele continua: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências. Então aqui está mais claro, né, do que tudo, que tudo aquilo que a gente tem de mal, tudo aquilo que a gente tem de dor, são consequências do nosso livre-arbítrio, geralmente, né, tendendo para o mal. Então, devemos entender aí as leis como o amor de Deus. Emmanuel continua as suas ponderações dizendo que quem compreende, né, as correções que nos são impostas, vão se reajustando ao longo do seu caminho. E essa é a ideia, entender essas correções, entender de onde vem a dor, entender de onde vem o sofrimento e compreender como agir para que evitemos isso. E esse é basicamente, né, de uma forma bem simples, o processo de evolução. E por fim, para finalizar, Emmanuel fecha esse texto dizendo: não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Continuar insistindo no mal, continuar insistindo na ignorância, não faz ninguém avançar. Pelo contrário, gera mais reações negativas, mais provas, mais expiações e, consequentemente, mais dores. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então é aquela coisa, se a dor, se o mal chegar até nós, que nós possamos usá-lo ou que possamos passar por ele de uma forma resignada. Claro, não aceitando tudo da forma que é ou ficando ali, né, naquelas situações desagradáveis, mas entendendo que aquilo vem para o nosso aprendizado e que de uma forma ou de outra, aquilo foi uma consequência do que a gente plantou. Então, aceitar de forma humilde, ser resiliente, ter paciência com a nossa própria dor
é a maior prova de aceitação do amor de Deus. E assim, meus amigos, que possamos ficar com essas reflexões do que era a dor para mim, de como eu tenho lidado com as correções que a vida me traz, de como eu estou passando por esse momento que está conturbado para toda a Terra, né, para todo o planeta, de como que essa transição está sendo feita e como eu estou agindo diante disso. Para manter as nossas reflexões, fiquem aí com a música Dor e Confiança, do Alan Filho, que está disponível também no YouTube. Que assim seja. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite.